Agora estaremos lendo do versículo 13 até o versículo 14, que nos diz a palavra do Senhor. Então disse Deus a Noé: o fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca da madeira de gófer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Meus queridos irmãos, nós falaremos nesses 2 versículos sobre a construção da arca. Precisamos entender aqui que Deus escolheu Noé não por ele ser predestinado a uma escolha divina, mas sim por causa do seu procedimento, da sua vida de comunhão que desenvolvia para com Deus. Isso aconteceu com muitos outros homens na Bíblia, como é o caso de Abraão, como é o caso de Jó, de Enoque, de Elias. Deus escolheu esses homens porque eles preferiram andar no caminho da verdade, da sinceridade e da comunhão com Deus. Deus não nos escolhe porque somos bons, por causa da nossa justiça. Já falamos aqui de Isaías 64:6. Nossa justiça perante os olhos divinos são como trapo de imundícia. Portanto, não se pode concluir que Deus nos predestina ou nos escolhe porque somos alguma coisa, mas Ele nos escolhe por causa de Jesus Cristo, Filho de Deus. É isso que nós podemos analisar quando lemos a palavra do Senhor em 1 João, no capítulo 2. Diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Essa propiciação aqui é que Deus tem prazer em nós, Deus tem prazer em mim e em você por causa de Jesus Cristo. Somos agradáveis a Deus não porque somos perfeitos, nem porque a nossa justiça faz com que Deus se volte para nós, mas sim por causa do sacrifício de Jesus é que somos agradáveis aos olhos de Deus. Portanto, é interessante atentar que esses homens, pela fé que tinham em Deus e crendo no Messias que ainda haveria de vir, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15, que essa promessa há de permear toda a contextura bíblica, é que viviam os santos do Velho Testamento. Então jamais você deve colocar na mente que você é escolhido porque você é bom, porque Deus foi com a tua cara, porque você é importante. Não, Deus te escolheu por causa de Jesus Cristo, porque você crê no Senhor. Está escrito em Gênesis capítulo 15, versículo 5, creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Então, tudo vem pelo crer em Deus, não porque nós somos alguma coisa. Nós podemos entender, queridos irmãos, que Deus vai destruir a terra. Já explicamos o porquê, a razão. E quando nós analisamos para Sodoma e Gomorra, essas cidades foram destruídas não por causa de um capricho divino, de uma ira de Deus. Não, nem porque ela estivesse destinada para a destruição, mas porque aquele povo não quis viver segundo o querer de Deus. Deus lá na eternidade não disse assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. É claro que ele tem um prognóstico, ele sabe de antemão todas as coisas, mas ele concede livre-arbítrio ao homem. Cada morador de Sodoma e Gomorra escolheram viver fora do padrão divino, assim como a família de Caim. E aqui nós vamos vendo agora que vai aumentando a mistura com a família de Caim e os setistas, de modo que aí a violência ela se prossegue sem precedente. Então, meus queridos, é isso que nós podemos analisar aqui. Deus manifesta a ira dele não porque ele tem uma raiva sem controle. Na verdade, a ira de Deus sempre tem uma causa. Ela veio para Sodoma e Gomorra, ela veio nos dias de Noé com o dilúvio, porque o homem, por sua vontade, por sua escolha, não quis saber de Deus, não quis viver segundo a palavra do Senhor. Por que Noé e a família não foram amaldiçoados?
Por que Abraão não foi destruído com Sodoma e Gomorra? Porque eles preferiram viver segundo a palavra de Deus. No versículo 13, pode-se entender facilmente que há um tipo de julgamento para toda a carne. Olha o que diz. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia da violência, e eis que os desfarei com a terra. É importante, queridos, nós analisarmos essa questão aqui do julgamento para toda a carne, como também para a terra. Nós sabemos que a terra não tem capacidade pensante, racional. A terra não tem capacidade de decidir o que fazer ou não fazer. Então, por que a terra ela entra nesse processo? Porque quando o homem peca, o pecado traz consequências para ele e para o seu meio, para o habitat. É isso que nós podemos ver, inclusive para os animais. Tudo passou a ser afetado por causa da desobediência do homem. Então, de uma certa forma, há uma consequência para os animais e para a terra. E isso nós podemos ver que há julgamentos parcelados dentro dessa perspectiva bíblica. Podemos ler a palavra do Senhor em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens. Meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós podemos analisar que Deus há de trazer julgamento para o homem. Aqueles que pecaram voluntariamente irão para o inferno, mas a terra, a Bíblia diz que Deus tem um propósito para com ela, está aí no versículo 7. Ela será purificada totalmente por meio do fogo, por meio da ação divina. Ela passará por um processo de transformação. A terra, a natureza, os animais, nós sabemos que não pecam, porque não têm consciência para isso. Mas, devido à desobediência, eles foram atingidos. Os descendentes de Noé, depois da queda, eles iriam sair da arca e logo poderiam entender que sempre o pecado tem consequências gravíssimas. Doravante, esses filhos de Noé, eles iriam passar para as outras gerações que seria importante evitar o pecado, fugir dele, porque o pecado sempre traz males irreparáveis. E para que eles não fossem penalizados pela ira de Deus, deveriam proceder segundo o querer de Deus. Nós temos aí a ordem de Deus para se construir a arca. No hebraico, a palavra tebat fala de um cesto. Nós podemos traduzir até como um baú. É importante dizer aqui que a palavra arca jamais deve ser entendida como sendo um navio. Na verdade, ela era um grande caixão dividido em 3 compartimentos e foi projetado por Deus. Ela serviria tanto para a proteção do homem como também dos animais, o que mostra aqui a providência divina em ação, o amor de Deus para com todos. Quer mais um exemplo? Deus, ele não destina ninguém para o pecado, nem predestina ninguém para a perdição. Ele coloca diante do homem a oportunidade. Na arca, Noé passou o tempo convidando a todos que quisessem para entrar nela. Mas o homem, por sua própria decisão, não quis, entrando apenas Noé com a sua família. Nós queremos dizer a todos que Deus é amor. E jamais se pode perceber qualquer ato de Deus sem amor no livro de Gênesis. Desde o momento em que o homem peca, ele quer buscar esse homem, restaurar sua dignidade e lhe conceder a salvação. Portanto, hoje a nossa arca é Cristo Jesus. Sirvamos a Ele de todo o coração e nós seremos salvos pela fé nele para todo sempre. Amém.